Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayara Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro, comprido, um pouquinho abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos agora iniciar mais uma aula de Ciências do sexto ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam muito bem-vindos de novo. Para a gente é um prazer enorme ter vocês aqui conosco, saber que vocês estão aí do outro lado aprendendo com a gente, que estão compartilhando esse conhecimento também, que fazem as anotações, tiram dúvidas para quando chegar na escola conversar com os professores. Então, isso tudo é muito gratificante para nós. Muito obrigada por estarem aqui novamente. Então, vamos lá para a nossa aula. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre... Eu sei que muitos de vocês já devem saber qual é o tema da nossa aula, porque eu sempre coloco lá no primeiro slide, mas para quem ainda não conseguiu descobrir qual é o tema, vamos descobrir juntos agora. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre hábitos alimentares e impactos ambientais. Mas a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: vocês sabem algo sobre esse assunto? O que é que os hábitos alimentares têm a ver com os impactos ambientais? Alguém consegue ter alguma ideia disso? Quem tiver alguma ideia pode colocar aqui no chat, que daqui a pouco eu vou voltar para ver o que foi que vocês escreveram. Vamos lá. Já fiz uma pergunta, né, a primeira, que é o que vocês sabem sobre isso. Agora vamos lá, já vou começar a dar algumas dicas para vocês. Vocês sabiam que os nossos hábitos alimentares podem impactar o meio ambiente? Vocês tinham ideia já disso? Pois é, como assim, né? Vocês devem estar se perguntando, como assim o que a gente come tem a ver com o meio ambiente? Como é que algo que eu consumo no meu dia a dia vai impactar de forma negativa esse meio ambiente onde a gente está inserido? Vamos começar a entender agora. Então, tudo que a gente consome vai gerar algum impacto no meio ambiente. E com relação à alimentação, não poderia ser diferente, né? Tudo que a gente consome no nosso dia a dia, ele veio da natureza de alguma forma. Mesmo aqueles materiais que são sintéticos, né? Tipo plástico. De alguma forma, ele veio da natureza. Ele foi retirado lá, a matéria-prima dele, que é o petróleo, e passou por um processo no laboratório e virou plástico. Mas quando a gente fala de alimentação, basicamente tudo que a gente come vem da natureza. E esse processo de retirada desses alimentos vai gerar alguns impactos ambientais. E durante todos esses processos, né, de produção, na verdade, todo esse processo de produção, seja de alimentos ou de qualquer outro produto, ele vai gerar o CO2, que é o dióxido de carbono. E esse CO2, ele é um gás de efeito estufa. Isso quer dizer que ele intensifica esse efeito estufa. Então, cada vez a gente está consumindo mais e mais CO2, que é o dióxido de carbono, está sendo emitido para a atmosfera e está intensificando esse efeito estufa, e isso vai contribuir com o aquecimento global e, consequentemente, com as mudanças climáticas que a gente já está vendo aí muitas acontecendo. A gente passou recentemente por uma situação de enchentes em muitas cidades, né? Teve uma recente aí agora que tem a ver com os rios, né, nas cidades aqui da Bahia, do extremo sul da Bahia. Os rios subiram muito o nível, e isso fez com que eles invadissem as cidades. Também teve os casos das barragens que estouraram em algumas cidades. Mas tudo isso está indiretamente relacionado com essas mudanças climáticas que a gente está provocando no nosso planeta. E o que é que essas mudanças climáticas trazem de consequência? Eu coloquei 4 aí para vocês nesse esqueminha. A primeira, aumento do nível do mar. Por quê? O aquecimento global está fazendo com que as geleiras que existem lá nos oceanos, elas derretam, e se tem geleira derretendo, a gente vai ter essa água precisando escoar por algum lugar. E esse lugar é justamente o continente, as cidades. É a mesma coisa se a gente pegar um copo de água cheio até a borda e colocar 5 pedrinhas de gelo. Na mesma hora, a água vai começar a transbordar. Por quê? Porque o copo já estava cheio. A gente vai botar mais coisa dentro dele e isso vai extravasar. A mesma coisa acontece com os oceanos, e eles extravasam vindo para as cidades. Segunda coisa, a gente está gerando com esse processo extinção de espécies.
muitas espécies estão deixando de existir justamente por causa desse aumento da temperatura média do nosso planeta. Tem espécies que elas não resistem a altas temperaturas, então elas estão sendo exterminadas completamente, inclusive espécies de vegetais que são utilizadas na alimentação. E tem também uma relação toda indireta, aí vocês já devem ter visto, né, que em algum lugar, que as abelhas, elas são os agentes polinizadores. O que quer dizer isso? Que as abelhas são atraídas pelo néctar das flores, vão lá pegar esse néctar, nesse processo elas se sujam com um grão de pólen que está levando a célula reprodutiva masculina, e quando ela pousa em outra flor, ela leva esse grão de pólen com a célula masculina ali dentro, e essa célula masculina vai fecundar a célula feminina da outra flor. Então é assim que surgem os frutos, os alimentos que a gente consome da natureza. Eles vêm desse processo, os vegetais, né? Vêm desse processo de fecundação e as abelhas estão ali polinizando. O que está acontecendo é que muitas espécies de abelhas, elas estão sendo extintas. Isso quer dizer que, se elas forem extintas de fato, todas, quem é que vai fazer esse processo de polinização? E como é que a gente vai gerar alimento, né? Como é que a gente vai gerar alimento de fonte vegetal? Frutos de uma forma geral, o arroz, o feijão que a gente consome no nosso dia a dia. Como é que a gente vai fazer? Tem países que estão pagando pessoas para ir com o pincel fazer esse trabalho que as abelhas fazem. Tudo isso por causa das mudanças climáticas. Tem aí um outro tópico que eu coloquei para vocês, que é a questão da desertificação. Os solos estão ficando desertificados. O que quer dizer isso? Eles estão extremamente secos, rachados e sem nenhum nutriente, né? O processo de desertificação tem mais a ver com essa ausência de nutrientes ali no solo, porque as plantas, para se desenvolverem, elas precisam de nutrientes ali no solo. Se eu não tenho nutrientes, as plantas não vão se desenvolver. Vocês já devem ter passado por alguma experiência, alguns de vocês, os que moram na zona rural principalmente, de plantar em algum lugar e simplesmente não nascer, não germinar. E a pessoa fica se perguntando, por que não deu nada aqui nessa plantação? Justamente porque provavelmente aquele solo estava pobre em nutrientes. E a gente já está conseguindo aí, falando do planeta inteiro, tem uma grande extensão de áreas desertificadas, onde não é possível plantar nada. E também aumento de pragas. Por quê? Se eu estou extinguindo algumas espécies, essas espécies que estão sendo extintas, elas podem ser os controles naturais das pragas. Se elas estão morrendo, as pragas vão se proliferar. E isso vai atingir diretamente as plantações. Então, tudo isso vai resultar no que a gente chama de escassez de alimento. Se a gente continuar nessa mesma proporção que a gente está indo, muito em breve a gente vai ter essa escassez de alimento como sendo uma realidade para muitos países. Na verdade, ela já é em alguns países, mas esse quadro vai poder se agravar muito se a gente não mudar os nossos hábitos. Vamos lá. Então, falando sobre isso, né, sobre essa escassez de alimentos, sobre essa produção do alimento, na verdade, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso que a gente chama de agroindústria. Vocês já devem ter visto aí nos comerciais, né? Agroindústria, na verdade, é um apanhado de atividades que tem como objetivo transformar a matéria-prima que vem da agricultura, da silvicultura e da pecuária. Então, isso que é a agroindústria. Então, ela está relacionada com a criação de bovinos, de bois, de galinhas, né, das aves de uma forma geral, dos porcos, as plantações, tudo isso está relacionado com a agroindústria, que é um forte do nosso país. O nosso país, boa parte do nosso PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, vem da agroindústria. E o que é que a agroindústria tem a ver com isso aí, que a gente está falando de hábitos alimentares e impactos ambientais? A gente já viu que todos os processos de geração de produtos, seja alimentos ou não, vão gerar algum tipo de impacto no meio ambiente. Agora a gente vai falar especificamente sobre esse que eu circulei aí, que tem a ver com a agricultura. Então, vamos focar primeiro na agricultura, tá? Porque a agroindústria é a junção de agricultura com a pecuária, criação de porcos, de galinhas e tudo mais. Agora vamos focar na agricultura. A agricultura a gente pode definir como um conjunto de técnicas que são utilizadas para cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos, bebidas, fibras, energia, matéria-prima para roupa, para construções, medicamentos,
ferramentas ou apenas para contemplação estética, que é o paisagismo. Isso que é a agricultura. Agora, o que é que a agricultura tem a ver? Qual é o impacto que ela gera no meio ambiente? Então, o grande problema da agricultura está relacionado com essa produção em larga escala, porque geralmente nessas grandes plantações eles utilizam os defensivos agrícolas para proteger contra as pragas. E esses defensivos agrícolas eles são extremamente nocivos para o meio ambiente. Eles poluem, eles contaminam o solo, a água, o próprio alimento que vai chegar na nossa mesa e são extremamente prejudiciais para a saúde humana. Então, esses defensivos são aplicados porque é uma forma que, teoricamente, é mais fácil, já que tem uma plantação grande, é muito mais fácil chegar lá e jogar um monte de remédio, né, de veneno para matar aquelas pragas, do que investir num cultivo orgânico, que a gente vai ver daqui a pouco. E isso está gerando esse impacto, né? Esse solo está sendo contaminado, o alimento está chegando na nossa mesa contaminado, a gente vai acumulando esses poluentes dentro do nosso organismo e isso gera prejuízos à nossa saúde. Só que existem algumas alternativas para esse problema. Então, tem algumas práticas que a gente considera mais sustentáveis, como a cultura orgânica e o incentivo à agricultura familiar. A agricultura familiar, aquelas pessoas que plantam ali no quintal de casa, naquele terreno que tem, e depois usam isso para a sua própria subsistência, né, para sobreviver, e também pode gerar uma fonte de renda com aquilo. Geralmente esses processos são mais naturais, eles não utilizam esses produtos químicos que matam essas pragas. Eles fazem geralmente com coisas naturais, por exemplo, a pessoa pode fazer uma composteira em casa e utilizar aquilo como um adubo, ao invés de comprar o produto químico que vai trazer algum prejuízo para o ambiente. Ou então, usar alguns produtos que são repelentes naturais e não vão prejudicar nem a plantação, nem o solo, nem a água, nem a saúde humana. Então, tem essas outras alternativas. Por isso que a gente tem que incentivar também esse hábito de ir nas feirinhas comprar, não comprar lá nas grandes indústrias, nos grandes supermercados, porque a gente não tem muita ideia de onde está vindo aquele produto. Nas feirinhas orgânicas ali, né, tem muitos produtos orgânicos e só para vocês entenderem essa palavra, assim, quando a gente vê, tal produto é orgânico, quer dizer o quê? Quer dizer que naquela plantação especificamente, aqueles produtos, eles não tiveram nenhum aditivo químico, então eles não usou ali defensivos agrícolas, não utilizou adubos químicos, todo o processo foi feito naturalmente, pode ter sido através de composteiras para produzir matéria orgânica para adubar ali o solo, pode ter utilizado repelentes naturais que não vão prejudicar nem aquele alimento, nem o solo, nem a água, nem a nossa saúde, e também o incentivo à agricultura familiar. O que é isso, agricultura familiar? São aqueles pequenos comerciantes ali que acabam plantando no quintal de casa, naquele terreno que tem ali do lado, e utilizam parte dessa produção para sua própria subsistência, né, que é a sobrevivência dele e da família, e vendem aquilo que sobra para gerar alguma renda. E geralmente, no processo de agricultura familiar, eles fazem isso de forma mais natural, não utilizam esses produtos químicos. Agora, a gente já falou, né, sobre a agricultura, as plantações. Vamos focar agora nesses aqui, que são os bovinos. Vamos lá. Os bovinos, né, que são os bois, as vacas, eles também podem ser chamados de ruminantes. E por que eles recebem esse nome? Vamos entender. Então, os ruminantes constituem uma subordem de mamíferos que vai incluir os veados, as girafas, os bovídeos, e eles são caracterizados pela presença de um estômago que é mais complexo. O estômago nesses animais é dividido em pequenas partes, eles não têm só um estômago como a gente, ele tem alguns estômagos ali fragmentados. Por quê? O que é que acontece? O boi, quando ele come, ele mastiga o alimento, manda esse alimento para o primeiro estômago que ele tem, né? Depois, esse alimento ele volta para a boca do animal e ele continua mastigando ali, mastigando. Manda para o segundo estômago, pode voltar para a boca e, eventualmente, para aquele terceiro estômago que ele tem. Nesse processo,
acontecem reações químicas e essas reações químicas, elas produzem o gás metano, que é um gás de efeito estufa, que é que nem o dióxido de carbono. Ele, quando é emitido na atmosfera, ele aumenta o efeito estufa, o que pode intensificar também o aumento da temperatura média do planeta, o aquecimento global e favorecer as mudanças climáticas. Então, nesse processo de ruminação, esses animais eles liberam esse gás poluente na atmosfera. Quando a gente imagina só um boizinho fazendo isso, né? Até aí tá ok. Mas se a gente pensar no tanto de áreas de pastagens que tem espalhadas pelo mundo todo e o tanto de animais que tem fazendo esse mesmo processo, é muito gás poluente sendo emitido na atmosfera. Então, esse é um dos grandes problemas relacionados aos bois, né, às vacas, né, ao gado de uma forma geral. E sem falar que indiretamente é gerado também outro impacto aí nesse processo. Como assim? Para uma pessoa que quer fazer uma criação de boi, ela precisa de uma área de pastagem. Então, muitas vezes, grandes áreas são desmatadas, transformadas em pastagem para poder ter essas criações de bovinos. Então, isso é um segundo impacto que é gerado nessa indústria também. Agora, para a gente entender melhor sobre isso, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês. Prestem atenção aí do outro lado. Vamos lá entender um pouco mais sobre a pecuária e os impactos ambientais que ela causa. O gado no lugar das árvores. A paisagem muda na Amazônia. Toda a área que já foi aberta, desmatada na Amazônia, algo em torno de 63% hoje é ocupada por algum tipo de pasto. É muita coisa. O Brasil tem o segundo maior rebanho mundial de bovinos, atrás apenas da Índia. É o maior exportador. No último relatório de produção da pecuária municipal, divulgado em 2017 pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país tinha um rebanho de 214 milhões de cabeças de gado bovino. A região norte foi a única a apresentar crescimento no rebanho, 48 milhões de cabeças de gado. Tudo isso para sustentar um consumo que é mais do que nutrição. É claro que existe a questão da disponibilidade dessa carne e também da forma como a gente tem agora, nos últimos anos, uma ascensão econômica de uma parcela da população que traz aí então o acesso a diferentes produtos alimentícios. E a carne vermelha, ela é um alimento que ele é um grande marcador social. O acesso à carne vermelha e ao tipo de carne vermelha que essa pessoa tem, muitas vezes denota em qual escala social ela está inserida. Com o tempo, os bois passaram na frente da mata. Os números da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, indicam que a agropecuária é responsável por 15% das emissões de carbono no mundo e uma das principais fontes de degradação da terra e da água. O boi, no seu processo digestivo, ele produz muito metano. O metano é um gás de efeito estufa muito forte, né? Ele se transforma em CO2, que é o gás carbônico. Afora o processo de desmatamento que emite muito carbono para a atmosfera. Portanto, a produção da pecuária é altamente impactante, é uma das mais impactantes do ponto de vista ambiental. Ainda segundo a FAO, o consumo de carne no mundo aumentou rapidamente nos últimos 50 anos. Sua produção hoje é quase 5 vezes maior do que no início dos anos 1960. De 70 milhões de toneladas, passou para mais de 330 milhões em 2017. O alto consumo da carne vermelha está relacionado ao surgimento de doenças, como câncer, mas vem dela a proteína que sustenta boa parte da população. Esta pesquisadora de história da alimentação explica: nem sempre o consumo foi tão fácil e farto assim. Quando a gente pensa nos índios, eles conseguem a carne deles por meio de caça. Portanto, é muito mais difícil você ter uma grande porção para cada um dos membros da tribo
do que hoje, por exemplo, que você pode ir até o açougue, comprar as peças de picanha, de contrafilé, enfim, e compor o seu churrasco que você vai compartilhar com a sua família. Para esclarecer a população sobre o impacto da produção de carne para o meio ambiente na Amazônia, o Greenpeace criou a campanha Carne ao Molho Madeira. A ideia é alertar o consumidor e os supermercados sobre a origem do produto, checar se a carne chega às prateleiras contaminada com desmatamento. O que o consumidor pode fazer? Em primeiro lugar, repensar o seu consumo e reduzir o seu consumo de carne e substituir por proteínas de origem vegetal. E cobrar dos frigoríficos e dos supermercados de onde você come a carne ou no açougue, de onde vem essa carne? Pergunte, porque no ato dele de consumo, no ato de escolha, é uma escolha política. Entender que o comer é um ato fisiológico, social, cultural, e que por isso as escolhas que eu tenho que eu faço do meu prato vão ter impactos fisiológicos, sociais e culturais e econômicos. Então, eu trouxe esse vídeo para vocês verem o seguinte: às vezes a gente está ali comendo, a gente não se atenta de onde aquilo vem, quais são os processos que ele passa até estar na nossa mesa. Então, a gente tem que estar muito consciente de onde vem esse alimento, por que eu estou comendo aquilo, se aquilo gera algum impacto, ou se eu posso fazer alguma coisa para fazer outras escolhas para gerar menos impacto nesse ambiente. Mas, a gente falou aí dos bois, com relação à pecuária, mas a culpa não é só dos bois. Esse processamento da carne e dos seus derivados, seja a carne de boi, o frango, o peixe, o porco, o processamento de todas essas carnes, ele é uma das indústrias mais poluentes do mundo. E, além de ser muito poluente, porque tem todos os restos, as vísceras que ficam ali, que não são aproveitadas para venda, elas são descartadas. E isso daí pode gerar impactos também, poluição do solo, da água e tudo mais. E, além de gerar esses impactos da poluição, ele também gera muito consumo de água. Nesse processamento das carnes, de uma forma geral, é gasto muita água. E é justamente sabendo dessas coisas que acaba surgindo a busca por novos hábitos alimentares que vão ser menos poluentes. Aí eu quero que vocês pesquisem o que é o vegetarianismo e o veganismo, que são duas correntes que surgiram justamente relacionadas a essa busca por hábitos de consumo, hábitos alimentares de consumo mais saudáveis, mais sustentáveis, menos poluentes. Então, eu vou dar um minutinho aí para vocês pesquisarem a definição de veganismo e de vegetarianismo, tá? Vamos lá. Vamos lá, acabou o tempinho aí de vocês. E eu vou trazer aqui na tela a definição desses dois conceitos, tá? Vamos para o primeiro. Então, vegetarianismo, ele é o regime alimentar que exclui os produtos de origem animal. A Sociedade Vegetariana Brasileira reconhece as variações de interpretação do termo por causa do dinamismo da linguagem. Isso aqui foi uma definição que eu encontrei na internet. Então, para essa Sociedade Vegetariana Brasileira, de Vegetarianismo Brasileira,
ela define alguns subtipos de vegetarianismo. Tem os ovolacto-vegetarianos, quer dizer que essas pessoas utilizam ovos, leites e laticínios na sua alimentação, só excluíram as carnes. Tem os lacto-vegetarianos que utilizam o leite e os laticínios na sua alimentação, então isso quer dizer que eles excluíram carne e ovos. Tem os ovo-vegetarianos que utilizam ovos na alimentação, então excluíram a carne, o leite e seus derivados. E tem o vegetarianismo estrito, que não utiliza nenhum produto de origem animal na sua alimentação. São aquelas pessoas que não utilizam nem a carne, nem leite, seus derivados, nem ovos. Só utilizam fontes de origem vegetal. Então, isso que são as variações aí do vegetarianismo. Agora, quando a gente pesquisa sobre o veganismo, a gente encontra essa outra definição aqui. Segundo a definição da sociedade vegana, é um modo de vida que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra os animais, seja na alimentação, no vestuário ou em outras esferas do consumo. Então, vamos entender qual é a diferença entre os dois. Os vegetarianos dizem respeito somente aos hábitos alimentares. Pode excluir tudo que foi de origem animal da alimentação, ou pode excluir somente as carnes, ou pode excluir carnes e leite, ou pode excluir carnes e ovos. Esses são os vegetarianos, só diz respeito à alimentação, aos hábitos alimentares. Já os veganos, não. Isso é um modo de vida, então eles excluem da alimentação coisas de origem animal, então leite, queijo, tudo isso de origem animal eles não consomem, mas também não consomem produtos que sejam à base de origem animal, por exemplo, bolsas de couro, sapato de couro, não frequentam churrascarias, não frequentam zoológicos. Por quê? Porque o animal está sendo, na visão dessas pessoas, explorado ali para gerar recursos para o ser humano. Então, o veganismo, ele tem a ver com o modo de vida das pessoas, enquanto o vegetarianismo tem a ver com os hábitos alimentares. E tem outro grande problema que existe, que é justamente o desperdício de alimentos. E sobre isso a gente vai ver mais esse videozinho curtinho aqui, que trata sobre esse outro problema que está relacionado aos hábitos alimentares. Somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Todos precisamos comer. Como dar conta disso? Graças aos avanços da agricultura, do beneficiamento, armazenamento e transporte, nos últimos 50 anos, aumentamos muito a produção de alimentos. Com toda essa tecnologia, produzimos comida suficiente para alimentar toda a humanidade. Mas mesmo assim, mais de 1 bilhão de pessoas passam fome por todo o mundo. Essa situação se explica em parte pelo desperdício. Só no Brasil, 1/3 dos alimentos são desperdiçados. Isso acontece na colheita, no armazenamento, no transporte e no consumo. Desperdiçar alimentos é desperdiçar trabalho, água, energia, combustível e outros recursos, além de dinheiro e nutrientes importantes para o nosso corpo. 52,5% da população brasileira consome mais do que precisa, ganhando peso e ficando muito acima do ideal. Esse consumo excessivo pode gerar obesidade, além de problemas graves de saúde, como diabetes, infarto e hipertensão. Mas todos podem contribuir para diminuir esses vários tipos de desperdícios e exageros, de várias formas. Lendo o rótulo dos produtos e ficando atento para não comprar os que têm validade muito curta, com pouco tempo para consumo. E preferir sempre que possível aqueles com maiores quantidades de nutrientes. Consumindo frutas, legumes e verduras, dando preferência aos da época e aos produzidos próximo à região que você mora. Isso diminui o tempo de transporte, os impactos desse deslocamento e faz com que o alimento dure mais tempo sem estragar. Vários deles podem ser melhor aproveitados, usando os talos, folhas e sementes, além da própria polpa. Há muitas receitas para utilizar essas partes pouco usadas dos alimentos. Quando for ao supermercado, leve uma lista de tudo que você realmente precisa. Isso evita comprar o que não será usado ou que levará a um consumo exagerado. E vá sempre de estômago cheio. Estar com fome pode fazer você comprar mais do que precisa. São ações simples como essas que podem ajudar a comprar somente o necessário e a fazer melhores escolhas de alimentos para uma alimentação mais equilibrada. E ajudam a criar um ciclo de consumo que gere bem-estar para todos com menos desperdício.
Viram aí, né? São dicas bem simples que fazem toda a diferença no final. E por hoje, nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula de hoje, que tenham curtido ver esse tema aqui nas nossas aulas. Vou morrer de saudade de vocês, mas a gente já tem um encontro marcado muito em breve. Se cuidem e eu aguardo vocês até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.